Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Paulo Freire e a história da vida como um problema filosófico. Poderíamos dizer que Paulo Freire se inscreve na tradição de uma vida filosoficamente educadora, política, ética e heróica, que, segundo Foucault, começa com Sócrates e os cínicos e continua em nossa era com os ascetas cristãos. Por Paulo Freire ser um cristão confesso, talvez seja interessante atentar para a recuperação Foucaultiana dos ascetas cristãos. Pois, para Foucault, o cristianismo é um exemplo de uma metafísica da alma, relativamente estável durante séculos, que deu seu lugar, ao mesmo tempo, a estéticas de existência ou formas de vida muito variadas. Nessa tradição, os ascetas cristãos se inspiram nos cínicos, por travar uma espécie de combate espiritual contra as impurezas do mundo. Entre as diversas formas que os ascetas cristãos assumem, uma parece particularmente interessar para a inscrição na linha do guardião dos sonhos pedagógicos, a figura militante, aquele que critica a vida real e o comportamento dos seres humanos, enfrentando uma batalha que deveria levar à transformação completa do mundo. Contudo, não é menos certo que há no mínimo dois aspectos do asceticismo cristão que parecem confrontar o pensamento de Paulo Freire, sendo quase oposto a ele. Por um lado, a importância que, para os ascetas cristãos, tem um outro mundo, um mundo para além deste, muito mais significativo que fazer deste mundo um outro mundo. Por outro lado, o princípio de obediência ao Senhor, à lei, a Deus, que para os ascetas é o fundador do seu modo de vida. Esses aspectos estão em tensão num pensamento e numa vida como a de Paulo Freire, que queria reunir doutrinas, ou para dizê-lo, nos termos de Foucault, metafísicas da alma, tão dissonante quanto o marxismo e o cristianismo, e buscava, através da educação, a transformação desse mundo em um outro, que nasceria do mundo existente. Porém, para quem apostou até o fim da sua vida na transformação do mundo e ao mesmo tempo no valor do diálogo, nenhum desses dois princípios dos ascetas cristãos parece vigorar. Nesse sentido, a analogia com Sócrates e os cínicos ganha ainda mais força, se nos lembrarmos da maneira como o educador de Pernambuco descreve sua vida, de forma bastante próxima aos atenienses, em especial dos cínicos, como uma espécie de missão sagrada. Vejamos algumas semelhanças gritantes entre Sócrates e Paulo Freire. Alguns trabalhos estudam essa relação entre Paulo Freire e Sócrates. A maioria deles centra-se na noção de diálogo entre os realizados no Brasil. Mário Sérgio Cortella passa muito rapidamente por essa relação e os separa mais do que aproxima. Já Marcelo Maia dedica uma dissertação a estudar a relação entre Sócrates e Paulo Freire e encontra apenas algumas discordâncias. A ênfase socrática no indivíduo e a freiriana no coletivo, o saber do educando, que para Sócrates inexiste ou deve ser problematizado e que para Freire deve ser valorizado. Em suma, métodos diferentes e muitos mais pontos em comum, inclusive o diálogo, a educação como caminho para superar problemas sociais, a concepção da vida humana como inconclusa e como tarefa para o ser humano, a humanização da vida a ser realizada pela educação, o conhecimento, em particular ético, como condição para uma existência livre, o papel afirmativo da ironia, o diálogo praticado entre pares, como caminho para uma educação libertadora. Consideramos a relação entre Sócrates e Paulo Freire mais de perto. Ambos se veem como heróis, profetas de uma missão pastoral. Eles o dizem explicitamente. Por exemplo, nos últimos depoimentos, Sócrates, quando relata a conhecida anedota do oráculo de Delfos, quando faz sua defesa. Paulo Freire, em sua última entrevista, fazendo história de seus começos na alfabetização de jovens e adultos em zonas pobres de Pernambuco. Vejamos os detalhes. Sócrates interpreta dessa forma os ditos da pitonisa. No oráculo, seu amigo Querefonte, que tinha perguntado se existia alguém mais sábio do que Sócrates em Atenas, e recebe a resposta: não existe ninguém mais sábio do que Sócrates. Tal afirmação não trouxe paz ao coração de Sócrates, que não se reconhecia como possuidor de um saber.
Logo, tal afirmação não indicava um saber, mas sim uma missão que Sócrates dá a si mesmo e a qual ele será fiel durante toda a sua vida, e mesmo nos casos em que ela esteja em risco. Mostrar a todos que eles não sabem o que acreditam saber, a fim de exortá-los a querer saber e poder se colocar no caminho da busca do saber. O impacto desse ensinamento na vida dos atenienses é direto, na medida em que permite que eles atentem ao que não atentavam, cuidem do que não cuidavam. Assim, Sócrates funda uma filosofia e a posição de quem a vive, como uma missão filosófico-educadora, que busca converter todos os outros em filósofos. Sócrates quer que todos vivam uma vida filosófica. Paulo Freire também se percebe como um pastor, profeta de uma missão educadora. Entende o profeta como alguém ancorado firmemente na terra, no presente, mas ao mesmo tempo alguém que consegue antever o futuro com tranquilidade. Alguém em quem a imaginação, neste nível, está lado a lado com os sonhos. Ele descreve sua missão de uma maneira bastante semelhante aos termos socráticos. Concebe o ser humano como inacabado e entende que sua missão é despertar, a partir de uma pedagogia da pergunta, um sentimento de busca e procura daqueles que, igualmente inconclusos, não se reconhecem como tais. Eis o valor do seu inédito viável, uma vocação epistemológica e ontológica dos seres humanos por ser mais. Poderíamos afirmar que Freire está muito próximo da concepção filosófica socrática, na qual a filosofia não é um substantivo, uma teoria, mas um verbo, uma certa relação com o saber que se exercita. Nesse sentido, há nas perspectivas socrática e freiriana uma antologia, uma epistemologia e uma ontologia com fortes traços em comum. Uma forma de ser, conhecer e habitar o mundo com base na pergunta, na curiosidade, na incompletude e o desejo de que a vida seja uma maneira de aceitar e, ao mesmo tempo, enfrentar de forma crítica essa condição. O ditado socrático: uma vida não examinada não merece ser vivida, faria muito sentido para a vida de Paulo Freire, tanto que, se ele tivesse habitado a Atenas de alguns séculos antes de Cristo, muito provavelmente teria sido um dos que filosofavam. Claro, quando se trata de especificar de forma concreta pelas quais cada um deles percebe sua missão, existem diferenças óbvias e notórias, próprias dos contextos históricos, social, político, cultural, tão marcadamente diferentes. Apresentamos apenas algumas. Freire se percebe e se apresenta como um pastor dos pobres e excluídos em nome de Cristo. Poderíamos dizer, inspirados por Foucault, que se na Atenas elitista e escravocrata, Sócrates chama os outros cidadãos a cuidarem do que não cuidam, sem outra base senão uma confiança radical na força de questionar e submeter a vida ao exame, e sem se preocupar com a situação dos que estão, literalmente, fora dessa minoria de homens, adultos, nascidos em Atenas. Paulo Freire, ao contrário, numa região periférica de um país periférico como o Brasil, busca cuidar dos oprimidos, de que poucos parecem cuidar, com sua fé religiosa cristã e a sua fé científica marxista, na forma de pensar as relações sociais e políticas. O questionamento socrático é político e se dirige aos que se dedicam à política em Atenas. O questionamento de Paulo Freire é também político nesse sentido, mas num sentido ainda mais radical. Ele questiona as bases da ordem social, que sustenta a própria condição de opressão que enfrenta. Em relação aos modos de conceber a filosofia, há também diferenças claras. Se Sócrates não apresenta nenhuma teoria que sustente sua vida filosófica, Paulo Freire se apoia no materialismo dialético para sustentar sua vida educadora, que almeja realizar os ideais cristãos na Terra. Em outras palavras, o pastor Freire confia em sua concepção marxista da luta de classes e da dialética histórica para dentro do sistema capitalista, através de uma prática educacional revolucionária, infundir os valores cristãos e a consciência de classe dos oprimidos. Valores que transformem a vida dos habitantes de um país em desenvolvimento, como o Brasil, nos anos de 1950 e 1960. Mais especificamente em uma região tão viciosamente injustiçada como o Nordeste, em que nasceu, cresceu e foi formado.
Podemos então ver nitidamente em Paulo Freire a presença da tradição do antigo herói filosófico, embutida da figura de Cristo e Marx, o primeiro sobre o campo da fé, o segundo em nome da ciência da sociedade. Paulo Freire se propõe fazer da sua existência uma vida ética e heróica, na qual a filosofia, a educação e a política andam de mãos dadas. Como intelectual comprometido com o cristianismo, Freire alimenta sua missão a partir dos valores de uma ética cristã, tais como esperança, fé, solidariedade, compaixão, humildade, tolerância, heroísmo, e ao mesmo tempo com a teoria social do materialismo dialético, crítico, numa vertente humanista e não doutrinária. Em resumo, Paulo Freire é um cristão socrático e materialista, um materialista cristão e socrático, um socrático cristão e materialista. Todas essas figuras um tanto estranhas cabem bem para o pensamento e a vida desse herói utópico que busca a libertação dos oprimidos. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!